Bitcoin está subindo forte hoje, mas será que essa alta vai continuar nos próximos dias? É disso que eu vou falar nesse vídeo. Vou falar para vocês de alguns sinais que vocês precisam observar para entender se ele vai continuar essa subida ou se ele vai cair e devolver essa alta. Então, vamos lá, bora falar aí da situação do Bitcoin, analisar o gráfico, o sentimento e o macro. Antes de começar, eu peço encarecidamente que você deixe o like aí embaixo. É assim que o YouTube reconhece que esse conteúdo é bom e que você quer que esse canal continue trazendo mais conteúdos como esse. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações dos vídeos e análises que eu posto aqui diariamente. Então o Bitcoin hoje deu aquele pulo depois ali das 11 horas da manhã, pegou muita gente de surpresa. O mercado nos últimos dias estava totalmente estagnado, mas e aí? Será que continua? Bem, vou falar aqui nesse vídeo da análise gráfica do Bitcoin, vou falar da análise macro, que eu acho que é muito importante nesse momento. Também vou falar aí da análise de sentimento, analisar aqueles indicadores chaves aí para a gente entender até onde ele pode ir, para onde ele deve ir. Também vou analisar as altcoins. Então, vamos começar aqui, galera. Primeiro, tá? O que está causando aqui esse movimento do ponto de vista gráfico? Do ponto de vista gráfico, hoje, em questão ali de minutos, o Bitcoin rompeu um fundo duplo para cima, tá? Eu nem estava cogitando esse fundo duplo aqui para cima, pessoal, porque ele estava muito longe, tá? Para romper esse fundo duplo, ele tinha que romper os 26.700 para cima, 26.800, e ele estava aí no começo do dia lá nos 26, tá? Então ele tinha que andar muito, então não estava muito claro, né? Mas ele foi lá e formou esse fundo duplo, e o alvo desse fundo duplo, se a gente projetasse para cima, era ali na região dos 27.900 dólares, tá? Então, em tese, ele já bateu ali nos 28 mil, vamos arredondar para 28 mil dólares, que era o alvo desse fundo duplo, tá? Tainan, e aí, tinha alguma resistência nesse caminho? Resistência que a gente poderia traçar a retração de Fibonacci, a gente veria ali que 61% da retração de Fibonacci está ali na região de aproximadamente 23.300, então ele chegou perto, não bateu ali, e agora ele estaria aí sendo segurado, entre aspas, pela região dos 27.700 dólares aqui, que é 50% da retração de Fibonacci, tá? Mas o mais importante aqui, galera, o que a gente tem que olhar aqui, tá? O fato dele ter batido o alvo desse fundo duplo indica que as pessoas que compraram aqui no rompimento ou que operaram essa reversão desse fundo duplo, elas podem aproveitar que chegou no alvo para vender, tá? Então é normal, por isso que a gente está vendo o mercado aqui com um pouco de dificuldade passar dos 28 mil, porque tem pessoas realizando lucro, tá? Geralmente, galera, um fundo duplo ele indica uma reversão de tendência, tá? Desde o dia 13 de julho, me desculpem, tá, pessoal? Desde o dia 13 de julho de 2023, o Bitcoin ele vem numa tendência de baixa aí, né? Saindo lá da região dos 32 mil dólares, chegando aqui na região dos 25 mil, e agora formou um fundo duplo. Em tese, o fundo duplo tende a reverter essa tendência de baixa para o movimento de alta, para uma tendência de alta. Essa tendência vai continuar? Eu acho que isso depende muito mais de outros fatores, principalmente fatores macro, do que do próprio Bitcoin, tá? Mas enfim, galera, a gente tem que lembrar, por exemplo, que quando o Bitcoin formou um fundo duplo lá no início de 2023, né, que ele rompeu para cima, a gente vê aqui o fundo duplo no gráfico do Bitcoin lá no início de 2023, é bem nítido aqui esse fundo duplo. Deixa eu ver aqui, colocar aqui, tirar o alto aqui e colocar o fundo duplo aqui mais no centro para vocês verem. Observem isso daqui, pessoal. Bitcoin rompeu o fundo duplo e quando ele chegou lá no alvo desse fundo duplo aqui, se a gente projetar para cima o alvo desse fundo duplo que o Bitcoin formou lá no início do ano, era ali na região eu acho que esse alvo aqui está muito mal projetado, né? Mas se a gente projetar esse alvo aqui lá na região de aproximadamente 21 mil dólares, ele ficou alguns dias ali parado na região do alvo, tá? Porque, obviamente, estava tendo realização de lucro naquele ponto e isso impedia que ele subisse diretamente, tá? Então, a gente pode ver algo assim, mas na minha visão, galera, a gente tem fatores mais fortes aqui por trás desse gráfico, tá? O primeiro fator que causou essa alta foi uma notícia que saiu e eu nem tinha visto ela na hora, eu vi ela bem depois, que foi a notícia de que o Tribunal dos Estados Unidos deu vitória para Grayscale, que é uma gestora de criptoativos, pessoal, para ela transformar o seu GBTC, que é tipo um Bitcoin sintético que ela tem, em ETF listado em bolsa nos Estados Unidos, tá? Um ETF spot. Tainan, por que o mercado se alegrou por isso? Bem, eu acho que não é só por isso, já vou falar para vocês daqui a pouco um outro motivo mais forte ainda, mas isso daqui, pessoal, é uma coisa que dá esperança, tá? Lembre-se que há vários pedidos de ETF que estão nesse momento em análise
lá nos Estados Unidos que estão em processo, o da BlackRock, que é a maior gestora de ativos do mundo, tá? Tem o esqueci o nome. Agora eu não tô lembrando de todos, mas tem vários ETFs aí de empresas grandes, tá? E essa decisão aqui que os juízes aí anularam a tentativa da SEC de bloquear a transformação do GBTC em ETF deixou o mercado muito animado. Porque o mercado entende o seguinte: se a gente tiver um ETF spot na bolsa americana, meus amigos, isso vai entrar muito dinheiro. Muita gente não investe em criptomoedas hoje por medo de acontecer o que aconteceu com a FTX e perderem dinheiro assim como eu perdi bastante dinheiro lá, tá? Por quê, galera? Se você tem essa opção das pessoas investirem através de ETF em bolsa, igual a gente tem o Hashdex aqui no Brasil, isso aí torna muito mais seguro, permite que vários tipos de investidores, até mais conservadores, tenham alguma alocação ali em Bitcoin, porque eles sabem que eles estão garantidos ali por leis, pela SEC, enfim, tem várias garantias, tá? Então, isso aí é algo muito positivo, ajuda o mercado de criptomoedas, cria a perspectiva de que vai entrar muito dinheiro no mercado, e por isso esse salto, tá? Mas a gente tem que destacar, galera, que essas notícias sempre aparecem em momentos muito suspeitos. Essas notícias ligadas a FTF, SEC, processo da Binance, tá? E hoje não foi diferente. Apareceu num momento muito específico, que foi justamente no horário da divulgação de dados macroeconômicos extremamente relevantes. Às 11 horas da manhã tivemos a divulgação da confiança do consumidor lá nos Estados Unidos e o dado, galera, ele veio bem abaixo do esperado, 10 pontos abaixo do esperado. Ofertas de empregos, jobs, veio bem abaixo do esperado também, tá? O que esses dados estavam mostrando? Economia dos Estados Unidos perdendo força. Geração de vagas de empregos menor do que o esperado e confiança do consumidor bem menor, ou seja, as pessoas tendem a consumir menos. A gente tem que lembrar o seguinte, pessoal, o que causou toda essa queda que a gente viu aqui durante o ano de 2022 no gráfico do Bitcoin e nas altcoins e também nas bolsas americanas. Se a gente for para o gráfico da SP500, a gente vê essa queda aqui também durante o ano de 2022. Olhem só, isso aqui é 2022 nas bolsas americanas. Tá? Tudo caiu ano passado porque o Fed estava elevando os juros, e ele estava elevando os juros porque a atividade econômica estava muito aquecida e a inflação estava elevada, principalmente por causa da inflação. Só que quando a gente começa a ter dados aí mostrando a economia perdendo força, a economia dos Estados Unidos desacelerando, isso tende a ajudar a inflação a cair, tá? E isso faz com que o Fed não seja obrigado a subir mais os juros para conter a inflação, ou mesmo a deixar os juros altos por mais tempo, tá? Isso aqui reacendeu o bom humor no mercado. Olhem a bolsa americana hoje, galera, SP500 aí subindo na casa de 1,45%. A gente vê que esse movimento estúpido que o Bitcoin tá fazendo hoje de subir forte, se a gente olhar aqui na bolsa americana, a mesma coisa, tá? O Bitcoin, ele só tem mais volatilidade, ainda juntou na mesma hora que saiu essa notícia, saiu a notícia de que o tribunal anulou a decisão da SEC de impedir que a Grayscale convertesse o ETF, o GBTC em ETF, tá? Então, a notícia boa, ela foi solta num momento muito específico, um momento em que saiu dados muito bons para o mercado. Isso fez as bolsas americanas subirem e, consequentemente, juntou dois dados, né? Juntou três dados, porque a gente teve dois dados macroeconômicos vindo bons para o mercado. Não é comum os dois vir iguais, principalmente dados ligados a setores diferentes da economia. Não setores, mas pontos diferentes. Um é de mercado de trabalho e o outro é de confiança do consumidor. E ainda essa notícia da SEC aí tendo a sua decisão de impedir a Grayscale de converter o ETF, o GBTC em ETF, anulada, tá? Então, duas coisas muito boas ao mesmo tempo. Porém, galera, a gente deve prestar atenção porque amanhã isso pode mudar e é isso que vai indicar se o Bitcoin vai cair ou vai subir depois desse movimento, tá? Porque no gráfico aqui, meus amigos, esse gráfico aqui não diz tanta coisa. A única coisa que a gente sabe é que bateu no alvo e tá perto de 61% de Fibonacci, tá preso em 50, tá? Mas a gente não consegue ver muito mais do que isso aqui. Na minha visão, galera, o mais importante que a gente vai ter vai ser na quinta-feira e na sexta, mas amanhã a gente já começa com muitos dados relevantes a partir das 9h15, galera. Às 9h15 da manhã nós vamos ter a variação de empregos privados ADP relativa ao mês de agosto. Se esse dado aqui vier abaixo do esperado, como aconteceu com esse dado do mercado de trabalho de hoje, a oferta de empregos, meus amigos, o mercado pode se animar, tá? Porque o mercado pode começar a precificar um payroll na sexta-feira mais fraco. O
que mostra o mercado de trabalho mais fraco, economia mais fraca, quer dizer que a inflação vai cair, que a taxa de juros alta está fazendo efeito. Basicamente isso, tá? Grosso modo. A gente vai ter a divulgação do PIB, a revisão do PIB trimestral dos Estados Unidos. E galera, as últimas revisões aí do PIB dos Estados Unidos, elas mostraram a economia dos Estados Unidos crescendo mais do que o esperado, tá? Então, se a gente tiver um dado aí de economia dos Estados Unidos, o PIB acima de 2,4, que é a projeção, o mercado ele pode tomar um susto, falar, olha, a economia dos Estados Unidos está forte, isso não é muito bom, né? Agora, se vier abaixo do esperado, é bom, pelo menos no racional do mercado nos últimos dias, tá? Vendas pendentes de moradia também é um dado importante, mas na minha visão não é o mais importante. À noite, amanhã, a gente vai ter o PMI industrial do mês de agosto da China, tá? Isso tende a mexer com o DXY. Se ele vier mais fraco, ele tende a fortalecer o dólar, o que é ruim, tá? Esse aqui já tem um racional um pouco diferente. Mas enfim, galera, essa semana, meus amigos, é uma semana cheia de emoções, tá? A semana, como eu coloquei na capa do vídeo de ontem, amanhã o jogo começa, né? Referindo a hoje. E realmente começou, tá? Começou com tudo, até essa notícia da Grayscale que eu não esperava, tá? Então começou com muita novidade. Amanhã, parte da manhã, principalmente, a gente deve ter bastante volatilidade no mercado. Quinta-feira, na parte da manhã, nossa, velho, é muita coisa. Às 9h30 da manhã, muito dado importante. Sexta-feira também, tá? Então, meus amigos, a gente ainda vai ter bastante volatilidade, mas na minha visão, para você saber se o mercado vai subir ou vai cair, você tem que ver como esses dados vão vir, tá? Se eles vierem aí mostrando mercado de trabalho perdendo tração, economia dos Estados Unidos fraca, inflação mais fraca do que o esperado, mais baixa do que o esperado, é só alegria, galera. Isso aí vai fazer o mercado interpretar que o Banco Central dos Estados Unidos não vai precisar subir mais os juros esse ano, que a gente já chegou no pico, e que em janeiro de 2024 o Banco Central dos Estados Unidos deve cortar os juros, tá? Essa aí é a narrativa principal que deve tomar forma se a gente vê dados mostrando a economia fraca e a inflação caindo. Se a gente tiver dados dentro do esperado, tudo bem, ainda dá para ser otimista. Agora, se a gente vê dados acima do esperado, né, mostrando a economia mais forte, mercado de trabalho mais forte que o esperado, aí já é um outro cenário, é um cenário ruim, e aí a gente poderia ver uma reversão dos mercados, o que poderia levar a uma reversão desse movimento de alta forte que a gente teve hoje, tá? O Bitcoin poderia voltar a cair ali, e para saber se ele está mais suscetível à queda ou à alta, a gente tem que ver alguns dados macroeconômicos, aliás, dados de sentimento, né? Sentimento do mercado, como que tá? Vamos começar aqui pelo TRDR, como sempre. O que a gente está vendo aqui no TRDR, galera? Nessa subida, a gente teve uma queda brusca do long short ratio e um aumento relativamente significativo do open interest, tá? Isso significa que à medida que o mercado foi subindo, as pessoas foram shortando, abrindo posições short no mercado, tá? Geralmente, quando você tem mais pessoas apostando na baixa, o mercado sobe para ir buscar o stop dessas pessoas e pegar a liquidez dessas pessoas, tá? Na hora do almoço aí, quando eu fiz aquele vídeo mais cedo, a taxa de funding estava negativa, agora ela já está positiva de novo. Isso significa que a pressão compradora no mercado ainda é maior, tá? A gente vê aqui também que o long short ratio, pelo menos na Binance, apesar de ter caído muito hoje, ele ainda está acima de zero, tá? Então isso aqui está acima de zero, aliás, está acima de 1, tá? Ele está acima de 1, mostra que ainda assim há mais pessoas compradas do que vendidas, tá? Ele está em 1,18 agora, significa que lá na Binance Futures, nesse contrato perpétuo que eu estou olhando aqui, há aproximadamente 1,1 pessoas apostando na alta para cada pessoa que aposta na queda, tá? Então tá bem mais equilibrado aqui essa situação. E para saber onde o mercado deve ir, se ele for subir ou onde ele pode, em qual ponto ele pode cair, a gente tem que ver a análise ali da High Block. Então vamos aqui para High Block, começando aí pelo de 12 horas, pessoal. Olha isso daqui, tá? O mercado ele pegou bastante liquidez hoje nessa subida e foi concentrando liquidez abaixo à medida que ele subia, tá? Isso aqui acontece, galera, porque quando as pessoas estão abrindo posições long, elas vão deixando, principalmente os alavancados, vão deixando liquidez aqui, tá? Então, por exemplo, ali na região dos 26.425 dólares, seria bem provável que o Bitcoin voltasse para buscar liquidez do ponto de vista das baleias, tá? Mas aqui no dia 12 horas também temos muita liquidez ali exatamente em 28.400, que é 61% da retração de Fibonacci, tá? Então a região que tem tudo para ser uma resistência forte, impedir que o mercado continue subindo. E aqui temos o de 7 dias, galera. Olhem o que está acontecendo aqui no de 7 dias, tá? Vejam a perfeição
do funcionamento desse indicador, pessoal. Hoje ele foi ali, buscou na região dos 27, aquela liquidez que estava ali, tá? E agora, galera, a liquidez ela está concentrada na região dos 28.500 dólares. Então, se a gente tiver uma notícia boa amanhã que faça o mercado subir, é bem provável que ele busque a região dos 28.500, tá? Só que agora, galera, aumentou uma coisa que a gente já tinha nos últimos dias, que é a liquidez abaixo, tá? A gente tinha liquidez abaixo e à medida que o mercado foi subindo, essa liquidez foi aumentando. A gente vê isso daqui. Olhem isso, galera. O tanto de liquidez que a gente tem na região dos 25.700 dólares, na região dos 25.100 dólares, tá? Então, tá com bastante liquidez lá. Se a gente tiver algum dado macroeconômico ruim amanhã, ou alguma notícia de que a SEC vai processar mais uma vez a Binance, essas notícias assim que vocês já sabem, uma notícia que assusta o mercado, meus amigos, o ponto para ele ir seria a região dos 25.500 dólares, tá? Tudo vai depender do que vai sair amanhã nos dados macroeconômicos, na minha visão, e também das notícias das criptos, que são completamente imprevisíveis. A gente não sabe quando vai sair uma notícia dessas, tá? Mas aí estão os pontos, galera, que o mercado deve buscar. Minha visão é que a região ali dos 28.500 dólares seria uma região boa para shortar por ser 61% da retração de Fibonacci e também por ser um dos mais importantes pontos de liquidez acima, tá? Já a região ali dos 25 mil, entre 25.700 e 25 mil seria uma região boa para montar uma posição longa, é lógico, dependendo do qual food que aparecer no mercado, qual notícia ruim. Se for uma notícia muito ruim, aí nem segura. A gente vê, por exemplo, pessoal, hoje a gente tinha esse ponto de liquidez aqui na região dos 27 mil dólares e o mercado subiu acima disso aqui de uma forma absurda, né? É o que eu sempre falo com vocês, depende do que está movimentando o mercado. Hoje a gente teve dois fatores aí, tá? O macro, dados macroeconômicos ruins, deixando o mercado animado, e isso fez o mercado rasgar esses pontos de liquidez e ir até muito mais, ia até 28 mil, esses pontos estavam em 27, tá? Porque era muita energia que tinha ali, eram as notícias assim muito fortes. E dependendo da notícia, às vezes ele só busca o ponto de liquidez e volta, tá? Quando é notícia sem muito fundamento, né? Aquelas notícias, alguém falou que o ETF vai ser aprovado, alguém falou que o ETF não vai ser aprovado, mas normalmente esse alguém é o CEO de uma empresa que não está diretamente envolvida na aprovação do ETF, né? Quando é esses casos, alguém falando alguma coisa, sabe? Alguém que às vezes você nem sabe quem que é, a notícia nem deixa claro quem foi, funcionários da SEC, que ninguém sabe qual funcionário foi, essas notícias aí, elas geralmente elas não têm tanta força, mas quando é uma notícia concreta, como essa de hoje, o movimento acaba sendo forte, tá? A gente tem que olhar aqui também o de um mês, galera. O de um mês é extremamente importante para a gente ver como que tá a liquidez aí, porque a gente consegue ver mais pontos de liquidez, onde está concentrada mais liquidez, e a gente vê algo aqui bem característico, né? A gente tem bastante liquidez lá nos 32 mil, mas a maior parte da liquidez no Bitcoin nesse momento tá ali na região dos 23.600, 23.500 aqui na base de um mês, tá? Também surgiu bastante liquidez ali na região dos 25.100, então muito cuidado que o Bitcoin pode voltar ali naquela região, tá? E outra coisa que a gente tem que olhar aqui, pessoal, de 3 meses, hoje é importante, galera, depois desse movimento forte, é muito importante analisar a High Block com calma. Tem um outro indicador aqui que eu não costumo mostrar, que eu vou mostrar hoje, tá? Então, só mostrar aqui o de 3 meses e olha só, pessoal, liquidez ali no de 3 meses, principalmente na região dos 24.200 dólares e também até a região dos 23.400 por aí, tá? Então, a gente ainda segue com bastante liquidez abaixo, o que infere que para as baleias seria mais lucrativo jogar o mercado para baixo. Tá? Tem bastante liquidez ali nos 32 mil, mas se jogassem para baixo, iriam pegar mais liquidez, iriam conseguir ganhar mais dinheiro do que se empurrasse o mercado para cima. Então, do ponto de vista da análise de sentimento, tem mais força aqui abaixo, tá, galera? Então, eu vou mostrar para vocês esse outro indicador que eu falei. No caso aqui, pessoal, esse indicador é a liquidação agregada, tá? Porque geralmente os pontos em que o mercado tende a virar são os pontos em que ocorre bastante liquidação, tá? E aqui a gente vê até, a gente consegue comparar com o que aconteceu ali no dia 17 de agosto, quando o Bitcoin caiu ali dos 27.800 para aproximadamente 24.500, tá lá pelo menos na Binance, né? E a gente vê que naquele dia ali teve muita liquidação, galera, muita liquidação. Lá no dia 24 de agosto também teve bastante, mas hoje, com essa subida, não teve tanta liquidação quando a gente compara com aqueles dias, tá? Então, isso indica que esse movimento aqui ele não tá com cara de ser um movimento, vamos dizer assim, muito... se a gente olhar do ponto de vista de liquidação, tenderia a subir, tá? Mas, como eu disse, a gente tem que olhar os indicadores macroeconômicos
macroeconômicos, né, as notícias que saem, não adianta a gente tentar adivinhar, tá? Mas esse indicador aqui está mostrando que esse movimento aí não seria o suficiente para reverter a tendência. Mas a gente tem que lembrar o seguinte, né, pessoal? A gente tá com mais, ainda está com mais liquidez abaixo do que acima. Então, é um pouco que natural o mercado não liquidar muito quando ele vai para cima, porque não tem tanta liquidez acima como tinha abaixo aqui nessa região que ele bateu ali no dia 23 de agosto, tá? Então, é de certa forma natural isso daqui. E vamos aí falar das principais altcoins. Começando aqui, pessoal, pela Ethereum, tá? O que está acontecendo com a Ethereum hoje? Nada mais, nada menos do que acompanhando o movimento do Bitcoin, inclusive subindo menos do que o Bitcoin, tá? Ethereum, galera, tinha algum padrão gráfico formado aqui? Daria para forçar a barra aqui e desenhar um topo, um ombro, cabeça, ombro invertido, tá? Daria para fazer isso? Daria, né? Tem gente que gosta, tem gente que acha que não faz sentido ficar forçando o padrão gráfico, tá? Porque o volume aqui também não estava contribuindo, mas se a gente olhar aqui para ver onde seria o alvo desse ombro, cabeça, ombro, a gente consegue ver aqui um alvo ali na região de aproximadamente $1.817. A Ethereum vai nesse preço, Tainan? Eu não sei, tá, gente? Eu acho que a Ethereum depende muito dos movimentos do Bitcoin e para a gente ver onde a Ethereum está indo, a gente tem que olhar os pontos de liquidação lá na High Block, mas só para mostrar para vocês uma coisa, tá? Se ele perder esse ponto aqui dos $1.600, ela vai estar formando um topo duplo com alvo nos 1.300, tá? Então a Ethereum tá numa situação aí bem difícil, tá? E esse alvo ali lá na região dos $1.800, galera, a gente tem que ver se ele conflui com os pontos de resistência e suporte, tá? E aí a gente vê que ali na região de 1.764 a gente já teria uma forte resistência, que é 61% da retração de Fibonacci, tá? E vamos ver aqui na High Block como tá a situação da Ethereum. E começando aqui pela de 3 meses, galera, a gente vê que no caso da Ethereum, a gente está com bastante liquidez acima, né? Ao contrário do que acontece com o Bitcoin, que no de 3 meses está com muita liquidez concentrada ali na região dos 23.500 por aí, $24.000. Na Ethereum a gente tem bastante liquidez exatamente em $2.060, tá? Então para a Ethereum faria sentido ela subir, tá? E o ponto aí que poderia ser o suporte dela é a região dos 1.500, 1.480, que é onde tem bastante liquidez. É lógico que isso depende das notícias, né? Vamos ver aqui o de 7 dias também, tá? Para ver como que tá, se mudou alguma coisa na dinâmica. Isso aqui dá uma dica muito boa para quem opera aí no curto prazo, tá? Faz operações de day trade, scalping. E a gente vê aqui, pessoal, que no de 7 dias temos pontos importantes de liquidação, principalmente ali na região dos $1.800. Então a região ali que poderia aí ser o ponto de reversão, poderia ser uma região interessante para abrir uma posição short na Ethereum, tá? Já pegou aquela liquidez que tinha aqui nos 1.700 e para queda, pessoal, a região dos $1.600 poderia ser um suporte. A gente tem que lembrar que $1.600 é um suporte importante. Depois disso, lá na região dos 1.500 que estaria o ponto de liquidação aí dos últimos 7 dias, tá? Então, a gente vê a Ethereum aqui agora com mais liquidez abaixo nos últimos 7 dias do que acima. Temos pontos importantes, mas a gente vê que está mais verde aqui embaixo, né? Então tem mais liquidez nesses pontos aqui, tá? Além de que a gente vê essas sombras aqui com bastante liquidez. Então, região dos 1.600 aí, se o Bitcoin corrigisse, seria ótima aí para a Ethereum ir, tá? Seria bem provável que ela fosse nesse ponto. E aqui, galera, a gente tem que ir nesse movimento aqui das altcoins também, ver o que está acontecendo. E aqui na Binance Coin, pessoal, hoje está subindo aí 3,5%, e isso aqui é bastante curioso para mim, galera. O que está acontecendo aqui, né? Que a Binance Coin ela tá mais fraca do que a maioria das outras moedas. Olhem só, Bitcoin subindo 6% hoje, Ethereum subindo quase 5% hoje, Matic subindo 5,5%, né? Outras altcoins aí tendo uma performance boa e não sei o que está acontecendo com a Binance Coin, que ela não está tendo uma performance boa. Ela já devolveu, galera, uma boa parte da alta de hoje. Tá? Olhem só, a Binance Coin chegou a subir no dia mais de 6%, aí, igual o Bitcoin, e agora ela está com 3,5% de alta. Eu tô achando isso daqui estranho. Galera, tem alguma coisa muito estranha nos últimos dias acontecendo com a Binance Coin. Eu não sei o que é, tá? Mas tá nítido. A gente tá vendo um comportamento meio estranho nela esses dias. Um dia que tava tudo caindo no mercado, ela começou a subir ali. Né? Pessoas disseram, não tem como provar, que era o CZ comprando para evitar que ela caísse. Não tem como provar, tá, gente? Mas tá bem estranho o comportamento da Binance Coin, galera. E começando aqui pelo gráfico de 1 hora, tá? Como eu disse nos últimos dias, tinha um ombro, cabeça, ombro invertido ali, com alvo na região dos $240. Ela não conseguiu chegar ali ainda,
mas esse seria o alvo aí para a Binance Coin desse ombro cabeça ombro invertido, lembrando que se a Binance Coin perder o suporte dos $200, vai estar perdendo o suporte mais importante dos últimos 3 anos, e aí pode buscar o alvo dessa bandeira de baixa que ela formou nos últimos dias, lá em $166, tá? Outra moedinha que a gente não pode deixar de olhar aqui é a XRP, que também não está tendo uma performance muito boa hoje. Mas, galera, o gráfico da XRP, na minha opinião, a gente não consegue ver nenhum padrão gráfico, tá? A XRP tá tão fraca, galera, até pior do que a Binance Coin, porque ela nem conseguiu superar a resistência dos últimos, vamos dizer assim, os últimos 10 dias, tá? Que tá ali na região de 55 centavos. Então tá muito fraca, tá? Mas não tem padrão, a XRP ela tá no range aí entre 50 centavos e 55 centavos. Enquanto não romper isso aqui para algum lado, não dá para afirmar para onde ela está indo, tá? Outra moeda aí que a gente não pode deixar de comentar, Matic. Matic rompeu para cima aquele fundo duplo que eu havia comentado, que estava visível na análise de ontem, né? Só que era aquela coisa, galera, é o que eu falei, tá? Não dava muito para operar, porque ele não tava um rompimento suave, a gente não tinha tido rompimento e não foi nem um rompimento suave, né? Foi em questão de minutos, ela rompeu o fundo duplo para cima e foi buscar o alvo ali na região dos 60 centavos, que era o alvo para Matic, tá? Rompeu, já buscou o alvo, quando bate no alvo as pessoas tendem a realizar lucro e isso impede que o ativo suba, tá? Então Matic tá numa situação aí com gráfico agora bem confuso, a gente tem que esperar ela formar algum padrão mais definitivo, mas fato é, galera, Matic não pode perder o suporte aí de 50 centavos, se perder, meus amigos, é complicado, porque o próximo suporte para ela seria ali na região dos 32, tá? Então, essa é a situação da Matic, temos que analisar também aí a ADA Cardano, ver o que está acontecendo aqui, que essa também é uma moeda que muita gente fala, né? A ADA Cardano está tendo uma performance pior ainda do que a BNB hoje, por incrível que pareça, subindo só 2,6%, tá? E a gente vê aqui no gráfico da Cardano nenhum padrão muito claro, né, galera? Infelizmente, isso aqui é um gráfico bem confuso na minha visão, tá um gráfico totalmente sem padrão. A única coisa que eu vejo aqui na Cardano é, ela rompeu para baixo ali recentemente uma cunha ascendente com alvo ali na região dos 18 centavos de dólar. Então, nas próximas semanas, ou talvez até dias, ela tem grande probabilidade de buscar ali os 18 centavos de dólar, tá? Que dia, Tainan? Não sei. Por enquanto, ela está sendo segurada aí, ela está se segurando em cima desse suporte aqui na região dos 24 centavos de dólar, tá? Enquanto não romper, não dá para afirmar nada, mas tá bem nítido aí que os vendedores estão com mais força aqui na Cardano, né? A gente consegue ver aqui que os topos estão ficando cada vez mais baixos, enquanto os fundos são sempre na mesma região, né? Mostra que os vendedores estão conseguindo empurrar cada vez mais baixo a Cardano, enquanto os compradores, o máximo que eles conseguem fazer é manter ela nessa região dos 24 centavos de dólar, eles não conseguem empurrar muito acima, tá? Então, Cardano aqui tá dando sinais de fraqueza, inclusive por ela não estar performando bem no dia de hoje, acompanhando o mercado, tá? Bem, pessoal, por esse vídeo é isso. No mais, desejo a todos aí uma excelente terça-feira. Se quiser que eu analise alguma moeda, deixa aí nos comentários. Vou responder todo mundo hoje desse vídeo agora e do vídeo de mais cedo. No mais, desejo aí um bom descanso e bons negócios. Até mais, tchau.